Fala, minha gente, bom dia a todos vocês. É um prazer recebê-los logo de manhã aqui no Periscope para esse bate-papo rápido que a gente de vez em quando faz aqui de manhã nessa minha caminhada matinal para pegar o barco para o Rio de Janeiro, pegar o catamarã, saindo aqui de Niterói. E vocês vão caminhar comigo aqui pela orla de São Francisco rumo à estação do catamarã. Bom, galera, hoje, bom dia pessoal do Domo Direito, meu amigo Mark, que saudade de você, cara. Bom, galera, segue o Periscope do Domo Direito, galera muito parceira, muito amiga, grande Mark, que bacana te ver aqui, cara. Saudade de você, meu irmão. Galerinha, esse é aquele Periscope rapidinho, de 5 minutos. Eu vou andando aqui na direção do catamarã e eu resolvi trazer uma dica muito importante. Cai em todas as provas. Caiu recentemente na prova de PGM, caiu na prova da OAB no último exame. Uma questão sobre a tributação dos serviços de transporte. Tributação dos serviços de transporte. É um tema do dia a dia, um tema muito útil, um tema prático e que muita gente erra em prova. Vamos fazer um trato para o sinal não cair. Vamos combinar que todo mundo para de mandar mensagem. E se vocês puderem, vocês botam aqui, ó, o dedinho no contador. E aí vocês convidam os seguidores de vocês. Pode ser? O Rio tá tranquilo hoje, Mark. Graças a Deus. Vou te mandar uma mensagem no privado. Tô com saudade de você, parceiro. Saudade de você de verdade, velho. Manda um beijo aí pro Thales de Mileto, meu afilhado. Então vamos lá, galera. Convidando aí os seguidores. 0 mensagens. E eu agora, ó, começo a explicar. Os serviços de transporte no Brasil, eles podem ser tributados de 2 maneiras, ok? A companhia transportadora, no caso o transporte público, em regra é uma concessionária ou uma permissionária, não é? Há uma delegação da execução do serviço de transporte. A companhia transportadora, no caso o serviço público, prestado por delegação, seja concessionária, seja permissionária, ela pode ser tributada tanto com o ISS municipal, como com o ICMS estadual. O que vai depender, o que vai diferenciar qual o imposto que incide e qual o ente competente para tributar é o itinerário do transporte. É a rota estabelecida entre o ponto de partida e o ponto de chegada, e muita gente não sabe disso. Quando cai em prova, muita gente é pega de surpresa. Os serviços de transporte, e aí não só o transporte público, tá, gente? O transporte particular também. Um transporte prestado por companhias privadas que transportam pessoas, que transportam valores, que transportam bens, também é tributado. Quando o transporte se inicia e se conclui dentro de um mesmo município, a gente tem a incidência do ISS. É o chamado transporte intramunicipal. É o transporte intramunicipal. O transporte que se inicia e se conclui dentro de uma mesma cidade. Quem cobra o imposto sobre a companhia transportadora é o município. O município no qual se executa o serviço de transporte. Então, por exemplo, se eu tenho aqui em Niterói uma companhia transportadora que faz transporte de pessoas, de bens, de valores dentro de Niterói, quem cobra o imposto sobre a arrecadação, sobre as tarifas recebidas por essa companhia, tarifas essas pagas pelo seu usuário, no caso do transporte de pessoas, pelo remetente da carga, no transporte de cargas ou de valores, quem cobra é o município de Niterói. Então, o município no qual o serviço de transporte é executado, quando o serviço é executado dentro do município, ponto de partida e ponto de chegada, quem cobra é o próprio município no qual ocorre o transporte. Todavia, se o transporte for iniciado em uma cidade e vier a se concluir fora dela, se concluindo em uma outra cidade, seja do próprio estado ou de outro estado, ou no Distrito Federal, começando fora do Distrito Federal, quem cobra o imposto é o Estado, cobrando o ICMS. O ICMS, Imposto Estadual,
é o imposto com o qual se tributam os serviços de transportes que percorrem um trecho intermunicipal ou interestadual. Então, permitam-me vos dar um exemplo. Se eu tenho uma companhia transportadora que faz o transporte daqui da cidade de Niterói para a cidade do Rio de Janeiro, capital, sob o valor da arrecadação, sob o valor arrecadado na execução desse transporte, incide ICMS em favor do Estado e não ISS para o município. Percebam que os transportes intermunicipais e interestaduais são tributados mais intensamente. O ICMS tem uma alíquota normalmente maior, o ISS tem uma alíquota máxima de 5%. O ICMS normalmente, salvo algumas exceções em que imperam benefícios fiscais, o ICMS incide normalmente com a alíquota mínima de 7%. O ICMS normalmente é um imposto muito mais caro do que o ISS, em razão do regime das alíquotas, dos tetos das alíquotas. Normalmente, a alíquota mínima do ICMS é maior que a alíquota máxima do ISS. Então, quando você tem um transporte intermunicipal ou interestadual, quem vai tributar a companhia transportadora em relação ao que ela recebe pela execução desse transporte de itinerário além fronteiras é o Estado membro, cobrando ICMS. Tudo bem? Agora, preste atenção. Se o transporte se executar dentro do município, ISS. Essa é uma questão muito boa de prova, algumas na verdade, né? Permitam-me colocar uma primeira boa questão de prova, já no finalzinho da minha caminhada aqui, já quase chegando na estação para pegar o catamarã. Vamos lá. Imagine que eu tenho uma companhia transportadora que é estabelecida aqui em Niterói. Tem sede em Niterói, tem a garagem lá dos seus ônibus ou das suas vans aqui em Niterói. Ela é domiciliada em Niterói, inscrição em Niterói, só que ela destina os veículos dela para executar o transporte o dia inteiro dentro da cidade de São Gonçalo, que é uma cidade vizinha. Não obstante, a companhia transportadora seja estabelecida em Niterói, tenha sede em Niterói, o transporte é executado em São Gonçalo. Qual desses dois municípios cobra o ISS? Niterói ou São Gonçalo? São Gonçalo. Se o transporte é totalmente executado dentro de São Gonçalo, ou seja, aquela van, aquela Topic, aquele carro de luxo, roda o dia inteiro dentro de São Gonçalo, só presta o serviço dentro de São Gonçalo, não obstante o estabelecimento da companhia prestadora seja em Niterói, não obstante a sede dela seja em Niterói, o imposto é pagável ao município do local da execução do serviço. O serviço de transporte é um daqueles que a gente tem uma quebra de regra, em que a gente quebra a regra de que o ISS se paga na origem, no município em que o prestador está estabelecido. Essa regra é quebrada no transporte. A gente aplica o sistema normativo especial lá dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei brasileira do ISS, o Estatuto Nacional do ISS. Então, o artigo 3º da Lei Complementar 116, que é a lei brasileira do ISS, ele tem uma regra no caput e tem exceção para alguns serviços nos incisos. A regra do caput é que o prestador paga o ISS para o município em que ele é estabelecido, em que ele é domiciliado, sendo irrelevante aonde o serviço é executado. Essa é a regra, ISS na origem. Mas há um rol de exceções e o transporte entra nessas exceções. O serviço de transporte enseja um dever de pagamento de ISS, quando é serviço intramunicipal, em favor do município no qual o serviço de transporte é executado, sendo irrelevante qual é o município do domicílio, do estabelecimento da companhia transportadora. Tudo bem? Bom, um ponto importante. Já caiu em várias provas, principalmente em provas de procuradorias. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência pacífica desde a ADIM 1600, desde o julgamento da ADI 1600, que não incide ICMS no transporte internacional e no transporte nacional aéreo, avião, de pessoas, de passageiros. O Supremo entende que não é possível aplicar o regime do ICMS, definindo
quem seria o sujeito passivo corretamente da tributação e qual seria o Estado a poder tributar. Não se possibilitaria aplicar o princípio da não cumulatividade. O Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade de incidência do ICMS no transporte aéreo de passageiros. Então, não se cobra ICMS das companhias de aviação sobre o que elas recebem vendendo as passagens para passageiros, transporte de pessoas aéreo pela via aeroviária. O mesmo entendimento não se aplica para o transporte terrestre, só para o transporte aéreo de passageiros, não incide ICMS. O Supremo pacificou isso na ADIM 1600. Então, a galera que for fazer prova, principalmente prova de procuradoria estadual, fica atento com essa questão, porque já se perguntou em diversos certames se o Estado poderia executar uma companhia transportadora que executa o transporte aéreo de pessoas por não ter recolhido ICMS em cima das receitas auferidas na comercialização das passagens. Não pode. Ainda vale o entendimento do julgamento da ADIM 1600, tanto na medida cautelar como no julgamento de mérito. Tá bom? Eu vou me despedir de vocês, o barulho aqui tá grande. A gente se vê depois. Valeu? Fiquem com Deus. Passou aqui o barulho, eu tô chegando já aqui na estação para pegar o barco. Daqui a pouquinho, o pessoal que vai estar comigo ao vivo aí na segunda fase do ABG tributário, modo de execução fiscal começando hoje. A gente vai até domingo. Valeu? Um beijo a todos. Fiquem na paz de Deus. A gente se encontra na próxima live. Não se esqueçam, tá legal? Para encerrar, se o transporte for executado dentro do município, quem tributa é o município com ISS. Se o transporte for intermunicipal ou interestadual, quem tributa é o Estado com ICMS. E fiquem atentos, pois desde o julgamento da velha ADIM 1600 não incide ICMS no transporte aéreo de passageiros. Tudo bem? É isso. Galera, um beijo grande. Quem fala aqui sobre área fiscal, a gente está com um planejamento bem bacana, uma parceria que está surgindo aí do portal com o concurso virtual, com a UOL, projeto forte para carreiras fiscais. A gente deve ter algumas novidades em breve, tá bom? Um beijo a todos, fiquem na paz de Jesus. Está na hora de ir para o Rio de Janeiro. Tem aula de execução fiscal hoje com o pessoal da segunda fase tributária. Mais tarde a gente faz um periscope de novo. Beijo a todos.